Pessoas, objetos indiretos. Então, imagina aqui essas frases, ó. Então, imagina que a gente tenha isso aqui. O que a gente sabe sobre os objetos indiretos? Qual é a primeira coisa que a gente sabe sobre eles? Então, eles completam verbos que exigem preposição. É um pouco diferente de falar que eles o quê? Exigem preposição. Quem exige preposição é o verbo, beleza? Então, olha o que acontece. Os objetos indiretos, eles completam verbos transitivos, o quê? Indiretos, que são verbos que apresentam preposição na pergunta, ou seja, na base estrutural, beleza? Então, vamos pensar nisso aqui. Sempre começando pelo sujeito, seguindo aquela ordem que a gente já tinha planejado. Precisava de apoio. Quem precisava de apoio? Não é colocar eu ou ele, não é isso? Precisava de apoio. Quem precisa, precisa de, não é isso? Então, eu tenho um verbo transitivo que é indireto. Então, quem precisa, precisa de. O que vai ser de apoio? Objeto que indireto. Não é assim? Esse objeto ele não está representado por um termo de natureza substantiva, não é? Então, precisava de apoio. Se esse termo é de natureza substantiva, isso aqui é o que, gente? Nome. Não é um objeto indireto representado por um nome? Obedeceu-lhe prontamente. Qual que é o sujeito? É um ele, né? Ele lhe obedeceu prontamente. Quem obedece, obedece a alguém. Então, o verbo é transitivo e indireto. A preposição, ela está aqui, ó, implícita nesse o quê? Pronome, não tá? Então, isso aqui é objeto que indireto. O que vai ser o meu prontamente? Adjunto adverbial de modo, não é isso? Nesse caso, o seu objeto veio representado por um o quê? Pronome. Beleza? Aí eu tenho assim, ó, não duvidava de que ele fosse capaz disso. Quem não duvidava? Pode ser eu, não é isso? Quem duvida, duvida de. De que eu estou duvidando? De que ele fosse capaz disso. Não é isso aqui tudo? Né, gente? Então, isso aqui é um objeto que é indireto. Só que, como tem verbo, ele é um objeto indireto oracional. Então, é um objeto indireto de estrutura o quê? Oracional. Quem duvida, não duvida de? Não é isso? Então, eu tenho um verbo transitivo que é indireto. E o que vai ser esse não? Adjunto adverbial de negação. A gente vai falar sobre isso aqui daqui a um minutinho. Beleza? Visava um futuro melhor. E aí, quem visava? Pode ser um ele, não pode? Ele visava um futuro melhor. Quem visa, visa o quê? Alguma coisa. Então, é visar no sentido de desejar, não é, gente? Verbo transitivo indireto, a um futuro melhor, objeto que indireto representado por nome, não é, gente? Um futuro melhor, nome. Até aí, beleza? Aí depois, aspirava a vencer na vida. Quem aspirava? Ele. Pode ser eu também, né? Ele aspirava ou eu aspirava a vencer na vida. Quem aspira não aspira a. Então, o verbo é transitivo que é indireto. E esse a vencer na vida vai ter que ser o quê, gente? É um objeto indireto de natureza oracional. Porque ele tem verbo.
Beleza? Bom, então você vai anotar as 3 primeiras coisas para mim. Primeira coisa que você vai anotar, você vai colocar bolinhas aqui embaixo, né? Você vai colocar assim, ó. Os objetos indiretos completam verbos transitivos indiretos, ou seja, que exigem preposição. Então, os objetos indiretos completam verbos transitivos indiretos. Ou seja, que exigem o quê? Preposição. Então, os objetos indiretos completam verbos transitivos indiretos, ou seja, que exigem preposição. Até aí, beleza? Segundo asterisco. Eles podem ser representados. Então, eles podem ser representados por nomes. Então, eles podem ser representados por nomes, vírgula, pronomes ou orações. Ok? Agora, outro asterisco. Se o objeto for representado por nome, é o objeto indireto, né, gente? Se o objeto indireto for representado por nome, vírgula, a preposição será sempre obrigatória. Então, se o objeto indireto for representado por nome, a preposição será sempre o quê? Obrigatória. Beleza? Aí é o seguinte, se eu estou falando que se ele for representado por nome, a preposição será sempre obrigatória, quer dizer que se ele não for representado por nome, não é. Olha o que acontece. No caso dos pronomes, a preposição pode vir o quê? Implícita. Então, obedeceu-lhe prontamente é a mesma coisa de obedecer o quê? A ele prontamente. Concorda comigo? Então, no caso dos pronomes, a preposição pode vir o quê? Implícita. Não acontece isso? Sim? E no caso dos objetos de natureza oracional, a preposição pode ser suprimida sempre que não houver prejuízo para o sentido ou para a eufonia da frase. O que é eufonia? Sonoridade. Isso aqui caiu na prova do TRT Minas. Aí veio sem o dia, o menino acha que a frase está errada. Tá? Pode olhar. Flávia, você tem certeza? Você fica decorando provas? Eu não faço mais nada, gente, na vida. Só prova. Verdade. Corto, pensa em português. Dum, pensa em português. Verdade. Na hora que eu falo assim, gente do céu, por exemplo, domingo, à tarde, meu menino dorme, todo mundo dorme, né? Aí não tem nada para fazer, eu falo assim, vou fazer uma prova do CESP agora. Só para ver como é que eu estou. Ué. Aí o dia que eu estou mais atacada, eu falo, não, vou fazer uma do Cetro, analista. Porque as provas do Cetro são tipo terror. Entendeu? Então é gostoso, são muito pesadas. E de verdade, é por isso que a gente aprende. Porque senão não aprendia, não, tá? Falar a verdade. Se todo domingo, depois do almoço, eu dormisse, eu melhorava ou eu pioraria em termos de professor? Pioraria. Você tem que fazer a prova, gente. Você tem que, vamos dizer assim, você tem que ter a mesma sensação do aluno. Tem ou não tem? Você senta lá, fala assim, que, deixa eu ver como é que tá. Né? Eu falei o seguinte, pode tirar esse dia aqui? Pode. Lá, não estava nem perguntando se podia tirar, não. Caiu na questão 14 da prova do TRF, nível técnico. Nem foi na analista, não, tá? Veio sem o DI. Veio sem. E tinha lá assim, ó, não duvidava que ele fosse capaz, ainda lembra a frase, de fazer uma canção de amor para a esposa. Era uma canção de amor. Então, não duvidava que ele fosse capaz. Ao menino hiper corrigindo. Ele pegou e falou assim, quem duvida, duvida de... Tacou a preposição, entendeu? Ele hiper corrigiu. Ele viu o erro onde o quê? Não tinha, porque não conhecia a regra. O de não está errado, mas aqui ele é o quê? Facultativo. Por quê? Porque é um objeto indireto de natureza o quê? Oracional. Então, vamos lá, vamos por etapas.
O asterisco disso aqui é assim, ó. Nos objetos indiretos pronominais, vírgula. Então, nos objetos indiretos pronominais, vírgula. Então, nos objetos indiretos pronominais, vírgula. A preposição poderá vir subentendida na forma pronominal. Não é isso que está acontecendo aqui? Obedeceu-lhe é a mesma coisa de obedecer o quê? A ele. Então, nos objetos pronominais, a preposição pode vir subentendida. Pronominal. Então, nos objetos pronominais, a preposição pode vir subentendida na forma pronominal. Ela não está subentendida nessa forma pronominal aqui? Não é isso? Aí você vai colocar para mim agora assim, ó. Nos objetos oracionais, vírgula. Então, nos objetos oracionais, vírgula. A preposição poderá ser suprimida. Então, a preposição poderá ser suprimida sempre que não houver prejuízo para a eufonia ou para o sentido da frase. Então, a preposição poderá ser subentendida, suprimida, sempre que não houver prejuízo para a eufonia ou o que mais, gente? Sentido da frase. Então, aqui, ó, não duvidava de que ele fosse capaz disso. Eu posso dizer, não duvidava o quê? Que ele fosse capaz disso. Não dá para fazer assim? Ou... Vão ler a última observação antes dessas duas. Qual que era? Se o objeto for nominal, a preposição será sempre o quê? Obrigatória. Então, é assim, ó, nominal, a preposição é sempre obrigatória. Pronominal pode estar subentendida. E oracional pode estar subentendida. Então, se não forem essas duas situações, só tem a chance de ser nominal. E no nominal, a preposição é sempre o quê? Obrigatória. Na verdade, verdadeiro, eu te falei 3 vezes a mesma coisa. Só que por que eu falei separadinho? Porque tem hora que na hora que você vai estudar, embola tudo. Então, eu quero te falar assim, o oracional pode, o pronominal pode. E o nominal, o quê? Não pode. Mudar o sentido não vai ter jeito, não. O que vai acontecer, às vezes, é ter prejuízo para a eufonia. Então, por exemplo, assim, ó, gostava de ficar em casa. Tem jeito de você tirar esse de? Gostava de ficar em casa? Não. Mesmo aqui, ó, aspirava a vencer na vida. Tem o aspirar no sentido de cheirar, não tem? E o aspirar no sentido de desejar. Mesmo se eu tirar o A, você acha que alguém vai entender que é aspirar de cheirar? Cheirava vencer na vida? Não. Então, não muda o quê? O sentido. Porque o aluno pode pensar assim, está mudando a regência. Não. O sentido é impossível. Concorda comigo? Só dá para ser aspirar no sentido de o quê? Desejar. Então, vamos pensar aqui. Posso tirar esse de? Precisava apoio? Não. Aqui está subentendido. Posso tirar esse de? Posso. Posso tirar esse A? Posso ou não? Posso não. Fica bom, mas só que o objeto não é o quê? Oracional. Então, você não pode olhar só se fica bom, você tem que olhar a estrutura. Então, visava a um futuro melhor, como o objeto é de natureza nominal, a preposição será o quê? Obrigatória. Combinado? Aspirava a vencer na vida. Posso tirar esse A? Posso. E eu vou fazer aspirava o quê? Vencer na vida. Por que eu posso fazer isso?
porque é um objeto oracional. Então, o sentido, dificilmente você vai conseguir alterar em função da preposição, tá? O que pode acontecer é ter prejuízo para a eufonia. Beleza? Até aqui deu para pensar? Sim? Olha o que acontece aqui, ó. Se o verbo era transitivo, indireto, regido pela preposição em, com nome, quando ele tiver oração, automaticamente ele vai virar transitivo o quê? Direto. Parece dificílimo, mas é facílimo. Sério. Olha aqui, ó. Um verbo transitivo indireto com nome. Pensava em coisas boas. Quem pensa não pensa em? Não é, gente? Verbo transitivo que? Indireto, isso aqui não é nome. É objeto que? Indireto. Beleza? Agora, eu quero o seguinte, é um verbo transitivo indireto regido pela preposição em, só que eu quero colocar como complemento uma oração. Então, eu fui lá e coloquei assim, ó, pensava, beleza? Aí deixei um espacinho aqui para eu pensar que coisas boas aconteceriam. Tem jeito de você pôr um em aí, gente? Pensava em que coisas boas aconteceriam? Tá vendo que é mais fácil do que a gente imagina? Olha o que eu estou te falando. Que todo verbo transitivo indireto regido pela preposição em, quando ele está seguido de o quê? Oração, ele vira transitivo direto. Ele perde a capacidade dele de ter preposição. Vamos testar mais. Creio em Deus. E você faz, creio que Deus possa me ajudar. Não é assim? Ou você quer fazer, creio em que Deus possa me ajudar? Faz sentido, gente? Faz? Não. Então, aqui, ó. Creio em Deus, eu tenho um objeto indireto representado por o quê? Nome. Portanto, eu falo que esse verbo é transitivo, indireto, isso é objeto indireto. Só que nesse verbo aqui, nem se eu quiser pôr o em, não tem jeito, correto? Então, quando ele é transitivo indireto, regido pela preposição em, seguido de oração, ele vira transitivo o quê? Direto. E isso daqui é objeto direto, porque ele deixa de pedir a preposição. Vocês têm essa noção? Não é? Só com o em. Isso aqui é uma coisa especial. Verbo transitivo indireto. Posição qual? Em. Não, verbo transitivo indireto regido pela preposição em? Não é isso? Não existe isso aqui? Capítulo de regência, você lê ele todinho. A última coisa que está falando é isso. No português é complicado, tá? Aqui na unidade presencial, você pagar em dinheiro, tem jeito de dar 30% de desconto. Só que se eu colocar isso no Face, gente, os meninos do online me matam. Não, não. Os meninos do online que ficam... Nem é isso. É porque se você fizer um trem para um, não fizer para outro, né? Aí é por isso que a gente já colocou assim. Agora, é o livro que eu acho que vale a pena. Para efeito de consulta. Tem muito exercício. Se você fizesse todos os exercícios do livro também, já te dava uma base boa, sabe? E são todos diferentes, os da FCC, todos. Tem nenhum igual, nenhuma prova, só para você ter uma ideia. Nem os da FCC que estão no português descomplicado são iguais aos da FCC. Vocês entenderam? Não é muito esquisito isso aqui, não. Né? Só que às vezes é uma coisa que a gente nem para o quê? Pensar. Não é isso? Agora,
Qual é o risco? Na hora que você olhar para o creio aqui, achar que é uma situação tipo a do duvidava. Porque a do duvidava, não. O verbo continua transitivo, o quê? Indireto, e a preposição só foi o quê? Suprimida. Deixa eu te dar outros exemplos daquele tipo lá para você entender, tá? Então, vamos supor que eu tivesse assim, ó. Necessitava de que tudo fosse resolvido. Então, eu posso fazer assim, ó. Necessitava de que tudo fosse resolvido. Quem necessita, necessita de. Então, eu tenho um verbo transitivo que indireto. Só que esse de é facultativo. Eu posso fazer assim, ó. Necessitava de que tudo fosse resolvido e posso fazer também necessitava que tudo fosse resolvido. Não dá para fazer os dois? Eu posso fazer assim, ó. Visava a debater o tema e posso fazer visava o quê? Debater o tema. Não é isso? Então, se eu faço visava a debater o tema, tira transitivo o quê? Indireto. Não é isso aqui? Dá para pensar nisso aqui, gente, pelo menos um pouquinho? Sim? Bom, a última coisa que você pode colocar sobre os objetos indiretos é que eles também podem ter naturezas pleonásticas. Então, por exemplo, assim, ó, a mim, vírgula, nada me interessa. Lembrem-se de que essa frase ela não é errada, ela só não deve compor sua redação, porque ela tem um efeito de ênfase. Então, a mim, nada me interessa, isso aqui é um complemento pleonástico que está repetido. Eu já vi piores, tá? Já vi assim, ó. Obedeceu-lhe, aí o menino falou, escreveu, a ele, sem questionar. Então, o que está acontecendo? Esse lhe e esse a ele tem a mesma função. Se você nunca viu um negócio assim, você vai achar que a frase está errada, e não está. É igual essas daqui, ó. Se você não sabe que essa preposição é facultativa, a tendência é você o quê? Hipercorrigir. Agora, deixa eu só chamar a sua atenção para uma coisa, que a gente explica um trem e o menino entende outro. Vocês têm essa noção, não tem? Olha aqui. Eu te disse que numa frase tipo, duvidava de que isso fosse verdade, esse de é facultativo. Porque quem duvida, duvida o quê? De. Aí chega lá na sua prova, está escrito isso aqui, ó. Tinha dúvida de que isso fosse verdade. O menino que estudou, mas só que não entendeu direito, ele falou assim, tinha dúvida que isso fosse verdade. Não é a mesma coisa não, neném. Olha o que acontece. Quem tem dúvida o quê? De. Dúvida é nome ou é verbo? É nome. Então, essa estrutura que você está vendo aqui não é um objeto indireto de natureza oracional. É um complemento que nominal. Ou seja, se você suprimir aquela preposição ali, a sua frase vai ficar o quê? Errada. Entendeu? Só que você explicou para o menino o negócio, chegou lá, ele só lembrou do dúvida. Aí ele não esqueceu de olhar se era dúvida ou duvidava. Quem tem dúvida de. E quem duvida, duvida de também. Não é isso? Só que esse é nome e esse é o quê? É verbo. Quando é nome, eu tenho complemento nominal, a preposição é obrigatória. A sua preposição só pode ser suprimida quando você tem o quê? Verbo transitivo indireto, seguido de objeto indireto de natureza, o quê? Oracional. Então, já prevendo possíveis acidentes, estou te explicando que uma coisa é diferente da outra.
Beleza até aqui? Sim? Até aí, tudo bem, gente? Sim? Então, vamos para o conceito 8. Então, 8, você está aqui, ó, adjuntos adverbiais. Até aí, tudo bem? Adjuntos adverbiais. O que acontece com os adjuntos adverbiais? Vamos supor que eu tivesse assim, ó, ele morreu no Rio de Janeiro às 20 horas de tuberculose vamos poetizar com a mão no coração. Então é o seguinte, ele morreu no Rio de Janeiro às 20 horas de tuberculose com a mão no coração. Primeira coisa, qual que é o sujeito? Ele. Aí eu vou ter que olhar o resto quase todo da frase, não é? Sujeito, ele. O que é no Rio de Janeiro? Adjunto adverbial de lugar. O que é às 20 horas? Adjunto adverbial de tempo. O que é de tuberculose? É a causa, não é a causa da morte, não? É o modo como ele morreu ou é a causa da morte? Causa. Então, adjunto adverbial de causa. E com a mão no coração, o que é? Adjunto adverbial de modo. Não é o modo como ele morreu? Quando ele morreu, ele estava com a mão no coração. Beleza? Então, isso aqui é o adjunto adverbial de modo. Se esse verbo está acompanhado apenas por adjuntos adverbiais, o que a gente está supondo? Que nesse caso é um verbo como? Intransitivo. Então, ele morreu no Rio de Janeiro, às 20 horas, de tuberculose, com a mão no coração. Isso é um verbo de natureza intransitiva. Beleza? Até aqui dá para pegar? Sim? Bom, aí você continua pensando. Se eu deixar só esse exemplo, sabe o que acontece? Você fica pensando que toda adjunto adverbial vem com verbo que intransitivo. Eu não quero que você pense isso, então eu tenho que diversificar aqui para você não sair com essa sensação. Então eu falo assim, ó, ela encontrou no local o rapaz. Então, eu falo assim, ó, ela encontrou no local o rapaz na hora marcada. Flávia, eu não preciso de colocar esse no local entre vírgulas, não? Sim ou não? Não. Mesmo ele estando deslocado, ele é um adjunto adverbial pequeno, médio ou grande? Ele é considerado médio porque ele tem um espaço aqui, né? Mas são 3 sílabas. Então, nesse caso aqui, ó, eu posso até pôr vírgula, mas não é obrigatório. Se ele puser vírgula, você concorda que ele está te ajudando a entender melhor a frase? Então, na frase não vai vir, não. Então, aqui, ó. Ela, sujeito, encontrou. Quem encontra o quê? Algo. Quem que você encontrou? O rapaz. O que é na hora marcada? Adjunto adverbial de tempo. E o que é no local? Adjunto adverbial de lugar. Então, ela encontrou no local o rapaz, na hora marcada. Então, só te mostrando que pode ter um verbo transitivo que direto, alguma coisa assim. Beleza? Agora vamos pensar mais um negocinho. Vamos supor que eu colocar assim, ó, ela estava
entre amigos, tá? Então, ela estava entre amigos. Bom, o que é o ela? Sujeito. O que vai ser entre amigos? Não é? Se fosse companhia, vocês não acham que eu escreveria assim, ó, ela estava com os amigos? Isso aqui é um adjunto adverbial de companhia. Quando você fala que ela estava entre amigos, você quis dizer que ela estava numa situação de formalidade ou de informalidade? Informalidade. Vocês entendem a diferença? Ela estava com os amigos, é quem estava com ela. Não é isso? Inclusive, ela podia estar com os amigos entre pessoas, o quê? Desconhecidas. Pode ou não pode? Aqui, ó, ela estava com os amigos entre estranhos. Pode ou não pode, gente? Você combinou lá de ir com seus amigos numa festa e chegou na festa, o que aconteceu? Vocês não conheciam ninguém. Então, vocês podem estar com os amigos entre o quê? Estranhos. Então, não é de companhia. Mas é de quê? É de circunstância. O problema maior que vocês arrumam para o adjunto adverbial é ter que tipificar. E aí, vocês acabam errando mais do que acertando, porque não consegue ver que eu tenho adjunto adverbial. Deixa eu te explicar. A adjunto adverbial tem de mais ou menos uns 150 tipos possíveis. E só uns 10 recebem esses nomes bonitinhos que vocês gostam. Tipo assim, só uns 10 você consegue falar assim, lugar, tempo, modo, causa, finalidade, dúvida, negação, afirmação. O que mais? Intensidade. Companhia. Concessão. Conformidade. Meio, instrumento. Então, por exemplo, assim, ó, bateu no irmão com a vassoura. Eu estou vendo que isso é um adjunto adverbial. É um agravante ou um atenuante. Se você batesse com a faca, ia ser um pouquinho pior. Não ia? Então, isso é um adjunto adverbial de instrumento. Só que nem sempre é possível você categorizar a circunstância. Isso aqui, ó, ela estava entre amigos, é uma circunstância de intimidade. Não é isso? Não é, gente? Se você falou um palavrão entre amigos, é um atenuante ou um agravante? Atenuante. Se fosse entre estranhos, seria um o quê? Agravante. Então, o contexto é de intimidade. Mas como não temos essa palavrinha, a gente coloca apenas adjunto o quê? Adverbial. E esse verbo aqui é um verbo intransitivo, porque ele não está acompanhado de predicativo. Toda vez que você ficar nessa ansiedade de classificar o adjunto adverbial, a chance maior de você errar e não ver que ele é adjunto. Então, nem todo adjunto adverbial tem uma o quê? Classificação. Vocês conseguem entender isso? Nem sempre dá para classificar. Você não tem que ficar nessa ansiedade, senão você vai errar. Aqui, ó. Outro dia eu vi uma prova da FCC que estava assim, ó. Para os corruptos, o mundo não tem solução. Beleza? Então, para os corruptos... Não vou escrever, que senão depois você não vai analisar. O mundo não tem solução. Ponto. A questão era de vírgula. Só que os meninos erraram por causa do tal do adjunto adverbial. O que na questão estava falando? Que um termo de natureza adverbial veio isolado por vírgulas porque estava antecipado. Falou assim, ó, o termo foi isolado por vírgula porque é de natureza adverbial antecipado. O que aconteceu? A maioria olhou e falou o quê? Não é de natureza adverbial. Por quê? Porque o menino olhou para os corruptos e falou assim, não dá para colocar que é de modo, não dá para colocar que é de tempo, nem de lugar, nem de causa, nem de nada. Mas aqui, bastava você ser um pouquinho analítico, que você ia ver assim, ó, o mundo, sujeito, não adjunto adverbial, tá? Quem tem, não tem algo? O que vai ser a solução? Objeto que direto.
Então, o mundo não tem solução. Eu tenho sujeito, adjunto adverbial, o tem, que é um verbo transitivo direto, e solução, que é objeto, que é direto. Você consegue entender que não falta nada nessa frase? Não falta OI, não falta OD, não falta nada. Se não falta nada, esse termo que está sobrando aí, ele só poderia ser o quê? Um adjunto adverbial, que é outro raciocínio que você pode usar. Porque o adjunto adverbial é um termo acessório, não é? Então, isso aqui realmente é um adjunto adverbial. Agora, Flávia, ele é um adjunto adverbial de quê? Ele restringe. Vocês entendem isso? Que ele dá uma ideia de limitação? Olha lá, ó, o mundo não tem solução para todo mundo ou só para os corruptos? Só para os corruptos. Então, ele é um adjunto adverbial de caráter restritivo, mas não precisava de ter um nome lá. Entenderam como é que foi a questão? Falou assim, a vírgula isola um termo de natureza adverbial. Aí, às vezes, a gente erra porque não conseguiu avaliar. Bom, então você vai colocar para mim assim, ó, primeira coisa, adjuntos adverbiais. Então, adjuntos adverbiais são palavras ou expressões. Então, palavras ou expressões que exprimem circunstância. Beleza? Então, adjuntos adverbiais são palavras ou expressões que exprimem o que, gente? Circunstância. Até aí, beleza? Daqui 2 meses o menino vira e fala assim, engraçado, ela falou que isso aqui era adjunto adverbial, eu achei que era locução adverbial. Para não acontecer isso, eu já vou te explicar que é a mesma coisa. Então, próxima bolinha, podem ser representados Então, eles podem ser representados por advérbios ou locuções o quê? Adverbiais. Então, podem ser representados por advérbios ou locuções adverbiais. Beleza? Então, até aqui todo mundo consegue pensar. Quando ele é representado por advérbio mesmo, um advérbio, a palavra é o quê? Invariável. As locuções adverbiais podem variar. Por exemplo, assim, ele morreu no Rio de Janeiro às 20 horas, aqui já tem um plural, não tem? Se eu colocar assim, ó, com as mãos no coração, poderia, não pode? Agora, se fosse um advérbio mesmo, tipo hoje, amanhã, não, varia. Então, você vai colocar outra bolinha e colocar assim, ó, os advérbios são invariáveis. Ponto. As locuções adverbiais podem variar. O advérbio é porque tem uma palavra só. E locução adverbial porque tem mais de uma o quê? Palavra. Então, os advérbios são invariáveis. As locuções adverbiais, o que acontece com elas, gente? Podem variar. Até aí, conseguiram acompanhar? Outra bolinha. Você já tinha visto comigo que os adjuntos adverbiais podem acompanhar qualquer tipo de verbo. Então, podem acompanhar qualquer tipo de verbo. Então, podem acompanhar qualquer tipo de verbo. Beleza? O que mais que eu sei sobre os adjuntos adverbiais? Nem sempre é possível subcategorizá-los. Então, nem sempre é possível subcategorizá-los. Depois, admitem perguntas como onde. Então, admitem perguntas como onde, quando, por quê, para quê.
Beleza? Então, admitem perguntas como onde, quando, como, por quê, para quê, reticências. Ok? Dá para ter essa noçãozinha? Pelo menos um pouquinho? Bom, então isso aqui é o que a gente sabe sobre os adjuntos adverbiais. E isso aqui que eu coloquei aqui em cima são os principais tipos, não é isso? São os mais comuns. Então, lugar, tempo, modo, causa, finalidade, dúvida, negação, intensidade. Isso aqui são os principais tipos de adjuntos adverbiais. Pode copiar daqui, colocar aí os principais tipos. Até aí, todo mundo conseguiu pegar? Aí você está no 9, que são os predicativos. O que acontece com os predicativos? Vocês lembram? Qualidade, característica ou o quê? Estado. O maior problema que você arruma para o predicativo é esse daqui, ó. Até aqui como estamos? Olha o que acontece. Quando eu falo assim, ó, a vida é isso. Na hora que você olha para uma frase dessa, você acha que o isso é predicativo? Não. Você fala assim, eu não estou vendo qualidade, característica, estado, mas ele é. Então, a gente tem que abstrair um pouco essa noção de qualidade, característica e estado. Até porque a gente pensa qualidade, a gente pensa em bonito, feio, né? Então, tem que dar uma abstraída nisso aqui. Quando eu falo a vida é isso, se eu apontei um casal beijando no muro da escola, o que eu estou falando? Que a vida é isso, safadeza, não é isso? Então, basicamente, você apontou. Não, passei ali embaixo do viaduto, falei, não, a vida é isso. Mostrei o povo dormindo embaixo do viaduto aqui. O que eu estou falando com vocês? Dificuldade, não é isso? A vida é isso, ó. Vocês aqui, cedinho, com cara de sono. O que significa? Sacrifício, esforço, é estudar, meu filho. Nada vem de graça, não. Então, a vida é isso. O isso aqui, ele tem um poder representativo qualificador. Ele é um pronome demonstrativo que aponta uma qualidade. Só que você não está vendo a qualidade, aí você erra, né? Eu te pergunto o que é o isso, você fala assim, pronome. Mas pronome é classe, meu filho. É outra coisa. Então, olha aqui, ó. A vida é sujeito, tá? O é verbo de o quê? Ligação. O que está acontecendo com esse isso aqui? Ele é predicativo do sujeito, mesmo a qualidade não estando tão o quê? Explícita. O problema é que a gente pensa que todo predicativo é um o quê? Adjetivo, mas não é. Pode ser um adjetivo, pode ser um pronome, pode ser um numeral, pode ser um substantivo, inclusive. E pode ser uma locução, o quê? Adjetiva. Você quer ver vocês errarem a classe de uma palavra? É super fácil fazer um menino errar, tá? Muito fácil mesmo.
Vamos supor que eu tivesse uma frase assim, ó, ele é um banana. Combinado? Se eu te perguntasse assim, ó, qual é a classe da palavra banana? Classe, eu estou perguntando se banana é o quê? Substantivo, adjetivo, advérbio. O que é? Ele é um banana, o que é isso? É um substantivo. O problema é o menino olhar e achar que é o quê? Adjetivo, que está dando qualidade. Agora, como é que eu sei que é substantivo? Ele está precedido por artigo, tá vendo? Então, isso faz a palavra ser substantivo. O que você está vendo de qualidade nela não tem a ver com a classe. Tem a ver com a função. Isso, o fato de ela ser predicativo. Então, ele é sujeito, é verbo de ligação, e isso aqui é predicativo do sujeito. Então, existe aqui uma noção de qualidade? Existe, claro que existe. Só que essa noção de qualidade, ela é o quê? Predicativa. Não é da classe da palavra. Deixa eu te dar aqui um banana adjetivo, pra você ter a noção, tá? Você fala assim, ó, homem banana está na moda. Não está na moda homem que não sabe trocar chuveiro, corte de barata, está super na moda. Então, homem banana está na moda. Eu ainda prefiro os mais rústicos. Critérios básicos, tem que saber mexer com a eletricidade, né? Se ouvir um barulho, tem que correr e lá e ver o que é. Né? Se sentir segura, porque senão não dá não. Então, aqui, ó, homem banana. Banana aqui não está dando qualidade o quê? Para homem? Não está? E isso aqui está com valor o quê? Adjetivo. Isso aqui não é verbo de ligação. Isso é uma adjunta adverbial. De quê? Olha aqui, ó. Não dá para você definir isso aqui, não. Homem banana está na moda. Quer dizer, é contemporâneo, é de hoje. Mas você concorda que esse na moda aqui é uma adjunta adverbial e você não consegue dar um nomezinho para ele? Não é bem difícil? Não? Então é só assim. E isso tudo aqui, ó, homem banana é o seu o quê? Sujeito. Não é? Comer banana todo dia, é bom, ó. Eu gosto. Evita dar cãibra. No meu caso, que fica em pé o dia inteirinho. Tem dia, às vezes, o dia que eu não como, eu sinto até falta. Dá cãibra mesmo. Aí eu tiro o sapato dos meus dedos, fica tudo assim, ó. Igual ontem, por exemplo, que eu dei aula o dia inteiro. Hoje eu não dou aula à noite, aí é mais tranquilo. Mas o dia que você dá aula o dia todo, manhã, tarde, noite, na hora que você senta assim, seu pé já dá uma travada. Se eu estou com cãibra até na mão. Somos 4. Qual que é o sujeito aqui? Nós. Não nós. E aí? O que é esse 4 aqui? Não, numeral? É um predicativo. Aí o menino vai e fala assim, 4 não varia. Como não, meu filho? 4 é plural. É porque não tem S que você está pensando isso? Então, deixa eu trocar para você. Somos 2, se fosse mulher, nós éramos quantas? 2, tá vendo? Então, esse 4 aqui, ó, ele concorda aqui. Concorda comigo? Se fosse eu, ia ser um só, né? Então, isso é verbo de ligação, isso aqui realmente é predicativo do sujeito. Na pior das hipóteses, você pode entender que quantidade é uma característica, não é, gente? Né? Aí eu tenho assim, ó, ela encontrou os pais nervosos. Qual que é o sujeito? Ela, quem encontra alguém, encontrou os pais. O que é nervosos? Não é uma qualidade dos pais, então é predicativo do sujeito. Aqui, ó, dá até para separar. Encontrou-os nervosos. Não são 2 termos. Desculpa. Fiz a setinha certa aqui do objeto. Predicativo do objeto, dá até para separar um do outro, não dá? Encontrou-os nervosos. Não é isso aqui? Não é isso aqui, gente?
Então, só escrevi erradinho, mas dá certinho. Então, ela encontrou os pais nervosos, características do objeto, e só te mostrando que dá para separar um termo do outro. Ó. Encontrou-os nervosos. Não dá para fazer assim? Não dá, gente? Ela encontrou os pais nervosa. Como é que vai ser? O nervosa está ligado a quem? Ela. Agora sim eu tenho um predicativo do sujeito. Então, esse é o objeto direto e esse daqui é um predicativo do sujeito. Só te mostrando que aqui, ó, variei a concordância e consegui obter resultados totalmente diferentes, não foi? Então, ela encontrou os pais nervosa. Nervosa é uma qualidade do ela. Dá para pensar nisso aqui? Sim? Sim, sim, sim. Bom, então o que a gente tem que saber de predicativo? Olha para o meu quadro e me conta aqui. Acompanha só verbo de ligação? Não. Então, o predicativo ele pode acompanhar verbo de ligação, mas ele pode acompanhar também qualquer outro tipo de verbo. Então, o predicativo ele pode acompanhar qualquer tipo de verbo. Então, a primeira coisa que você vai colocar é assim, ó, podem acompanhar. Nós vamos colocar podem, porque a gente usou um plural aqui, né? Então, podem acompanhar qualquer tipo de verbo. Então, podem acompanhar qualquer tipo de verbo. Sua segunda bolinha. Exprimem qualidade, característica ou estado. Então, exprimem qualidade, característica ou estado. Beleza? Outra bolinha. Podem ser representados por. Então, podem ser representados por adjetivos, pronomes. Então, podem ser representados por adjetivos, pronomes numerais. Substantivos. Ou locuções adjetivas. Perfeito? Sim. O que mais que eu sei sobre esses predicativos? Podem se referir tanto ao sujeito quanto ao objeto. Então, podem se referir tanto ao sujeito quanto ao objeto. Não pode ser predicativo do sujeito e predicativo do objeto? Até aí, conseguiram pelo menos acompanhar um pouquinho? Sim? Tá. Então, isso aqui é predicativo e você está no 10º e último conceito dessa partezinha. Então, o seu 10º conceito é isso aqui, ó. Só um esquema do que pode e o que não pode. Como se fosse um resumo do que a gente está falando. Então, você tem verbo e você tem acompanhamentos. Aí, seu verbo pode ser intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto e indireto, e pode ser verbo de ligação. Bom, o que acontece fatalmente se eu tenho verbo mais acompanhamento? Aqui eu tenho o quê?
adjunta adverbial. Aqui eu tenho objeto direto, objeto indireto e predicativo. Então, olha o que nós vamos definir. Nós vamos definir onde é que é possível, onde é que é impossível e onde é que é obrigatório aparecer esse tipo de o quê? Complemento. Então, P é para possível. E impossível. E O, obrigatório. Se você tiver 3 canetas, melhor você usar a cor o quê? Diferente. Então, você tem possível, impossível e o quê? Obrigatório. Então, aqui, ó. Obrigatório, vou fazer de vermelhinho. Impossível, vou fazer sempre de azul. Impossível, vou fazer de roxo. Beleza? O que é obrigatório com verbo intransitivo, gente? O que é obrigatório com verbo intransitivo? Nada. O que é obrigatório com verbo transitivo direto? Objeto direto. Se não tiver objeto direto, tem jeito não, né? Então, objeto direto, obrigatório. O que é obrigatório com verbo transitivo indireto? Objeto indireto. Então, obrigatório. O que é obrigatório com verbo transitivo direto e indireto? Objeto direto e o quê? Indireto. O que é obrigatório com verbo de ligação? Predicativo e só pode ser predicativo do sujeito. Então, aqui, ó, obrigatório e só pode ser predicativo do sujeito. Por que só pode ser predicativo do sujeito? Porque nem tem o quê? Objeto. Então, isso aqui é o que é obrigatório. Beleza? Bom, o que você sabe sobre os adjuntos adverbiais? Os adjuntos adverbiais são sempre o quê? Possíveis. Eles não podem acompanhar qualquer verbo. Não é, gente? Então, o adjunto adverbial é sempre possível. Ele pode acompanhar qualquer o quê? Verbo. Então, você sabe que os adjuntos adverbiais são sempre possíveis. Bom, o predicativo ele é sempre possível, onde ele não é o quê? Obrigatório. Então, aqui ele é obrigatório, não é? E nos demais casos, o predicativo é sempre possível. Então, ele é possível nos casos em que ele não é obrigatório. Bom, e o resto? O que vai acontecer com o resto? Impossível. Então, os demais quadradinhos aqui, todo mundo o quê? Impossível. Então, aqui, ó, fiquei com dúvida. Predicativo pode ser com qualquer tipo de verbo? Só de olhar para cá, eu sei o que pode e o que não pode. Aí eu pensei que verbo intransitivo era o único que tinha adjunto adverbial. Só de olhar para cá, você está vendo que você pensou besteira. Concorda comigo? Né?
Beleza? Bom, se você quiser complementar aqui, você ainda sabe que existe mais uma exigência. O verbo de ligação ele não pode ser qualquer verbo. Ele tem que estar na lista mais predicativo do sujeito. É só lembrar que o verbo de ligação, além de estar na lista, ele tem que ter predicativo do sujeito. Tá vendo? Resume o que você falou. Dá para pensar nisso aqui, gente? Então, agora você acabou isso aqui, passou um traço aí. Toda vez que eu terminar um conteúdo, eu vou fazendo assim, para você saber. Aí agora a gente vai para esse conteúdo que é complementar, você vai precisar dele. Uso de o e de lhe. Então, você precisa de ter uma noção de o e de lhe para mexer com qualquer coisa que a gente vai fazer, tá? O que acontece com o uso de o e de lhe? A regra é muito simples, muito mesmo, tá? Então, a regra é essa daqui, ó. Com direito a exceções, observações, tudo que for aparecer, vai aparecer aqui. O, a, os, as. E as variações lo, lá, los, las. No, na, nos e nas. Lhe e lhes. E as formas a ele ou a ela. Isso daqui vai aparecer para verbo terminado em R, S e Z. E corta-se a consoante. No, na, nos, nas. O que vai acontecer? Para verbo terminado em M ou tio, não corta nada. Aí eu tenho lhe e lhes, a ele e o que? A ela. Aqui, substitui em termos com ou sem preposição? Então, aqui substitui em termos sem preposição. E no de baixo, lhe e lhes, a ele e a ela, substitui em termos como? E aí? Não é com preposição? Então, o de cima substitui em termos sem preposição e o de baixo substitui em termos o quê? Com preposição. Bom, você tem uma restrição quanto ao uso de ler, não tem? Não tem? O que acontece? Quais verbos que não admitem ler? Assistir no sentido de que? Ver. Aspirar e visar no sentido de o quê? Desejar. Esses daqui não admitem o quê? Lhe e lhes. Se eles não admitem lhe e lhes, mas são sempre transitivos indiretos, o que você vai ter que usar? Então, aqui, ó, use isso aqui, ó, a ele e a ela. Então, aqui é só substituir em termos sem preposição e o de baixo só substitui em termos o quê? Com preposição.
razoavelmente tranquilo, não é? Agora eu vou te explicar ali no outro quadro e depois eu vou te dar um pensando. Não, pode anotar. Vou apagar o quadro inteiro do outro lado ainda. Galo ganhou ontem, vocês viram que felicidade? Ainda tem chance de eu viajar no fim do ano para ver o Galão, campeão da Libertadores. Nunca se pode perder a esperança, né? Até aí, como estamos? Razoavelmente bem? Sim, sim, sim. Deu para pensar? Bom, aí a gente vai primeiro só entender a regra, tá? Anotar esse pedacinho.
E aí? Então, vamos pensar aqui o que está acontecendo, tá? Compraram roupas na ocasião. Primeira coisa, gente, você tem que olhar a transitividade aqui, tá? É aqui que vocês erram, às vezes, porque vocês tendem a fazer de ouvido, aí fica errado. Quem compra, compra o quê? Algo. O verbo não é transitivo direto? Então, isso aqui é um objeto direto. É com ou sem preposição? Sem. Então, como é que é o certo? Compraram nas. Por que a gente colocou nas? Porque o verbo terminou em quê? M de Maria. Então, ficou compraram nas. Isso cai muito na FCC? Direto. Era necessário vender a casa. E aí? Quem vende, vende o quê? Algo. Verbo transitivo direto, objeto direto. Não tem um Rzinho? Então, como é que eu falo? Era necessário vendê-la. Não é isso? Cortei o R, coloquei o L. Ok? Fiz as tarefas. Como é que vai ser? Quem faz, faz o quê? Algo. Não é um verbo transitivo direto? Então, isso aqui é um objeto direto. Terminou em Z, o que eu deveria acrescentar? L e tirar o Z. Então, vai ficar filas. Ah, mas fica feio. Mas o meu filho é assim mesmo. Ok? Aspirava a uma vida melhor. E aí? Quem aspira, aspira a. Não é aspirar? Então, aspirava a uma vida melhor, transitivo que indireto. Isso aqui é objeto indireto. Então, como é que vai ficar? Aspirava. Por que tem que ser a ela? Porque está na exceção, né? Aspirava a ela, objeto indireto. Não aceita ele, não é isso? O governo propõe novas medidas. E aí? Quem propõe, propõe o quê? Algo. Verbo transitivo direto. O que vai ser novas medidas? Objeto direto. Então, como é que tem que ser? O governo propõe nas. Se fosse as, propõe, também dava, não dava? Porque aqui, ó, governo é palavra atrativa, tem algum impedimento eu colocar antes? Não, então posso falar o governo propõe-nas e posso fazer também o governo as o quê? Propõe. Não dá para fazer os dois? Ok? Obedeceu às leis de trânsito. Quem obedece, obedece a. Verbo transitivo que? Indireto. O que vai ser isso aqui, as leis de trânsito? Não é um objeto indireto? Então, eu posso fazer obedeceu-lhes? Posso ou não? Posso. Flávia, mas eu achava que o lhe era só para pessoa. Isso não existe, principalmente em se tratando da FCC. Vou repetir bem claramente. O lhe pode ser usado para coisas, pessoas, papagaios, periquitos e qualquer outra ideia que você tiver. Então, ou seja, o uso do lhe não se restringe a pessoas. Foi clara? Não sei de onde que o povo tira isso. Já tem tanta regra, fica inventando mais uma meia dúzia. Tá? Chega lá na prova da FCC, vocês erram, porque vocês falam assim, ah, não pode ler que isso aqui não é pessoa. Eu falo, de onde vocês tiraram isso? Ah, não sei. Né? Ah, eu já li uma vez que é preferencialmente com pessoas, então eu vou te explicar. A FCC não aceita preferência, ela é democrática, cada um prefere o que quiser. Tá? Então ela deixa. Então, pode. Não, não. Flávia, e eu posso usar o a ele e o a elas para coisas, pessoas, papagaios e periquitos? Sim, também. Aqui eu poderia fazer obedeceu-lhes e obedeceu o quê? A eles. E se fosse pessoa, referiu-se a ela. Pessoa, tá certíssimo. Então, ou seja, nenhum dos dois tem esse tipo de restrição. A restrição que eu tenho diz respeito ao uso de lhe com alguns o quê? Verbos. Não tem nada a ver. Ok?
Aí eu tenho, então isso aqui pode ser tanto obedeceu-lhes quanto obedeceu a eles. A elas, desculpa, porque é leis de trânsito. A elas. Não informaram o ocorrido aos alunos. E aí? O verbo é transitivo direto e indireto. Eu grifei só um dos dois ou eu grifei os dois? Ixi, como eu grifei os dois, tem que ser não o quê? O ocorrido, mas o lhe não vai dar assim, ó. Não lhos informaram. O que é não lhos informaram? O que é lhô? Lhe mais o. Existe sim. Usa. Existe sim. Uai. Aqui, ó. Só traduzir para você. Não o informaram. Fiz assim primeiro, ó. Não informaram aos alunos. O-I, O-D. E depois, não informaram-lhes o ocorrido. O-D, O-I. O menino fez isso na prova, acha que está digitado errado, né? Aí agora eu quero juntar o lhe com o. Como não atrai, como é que tem que ser? Não, lhos. O que é lhos? Lhe mais o. Existe mesmo. Informaram. Beleza? Olha que bonitinho, ó. Vou colocar um aqui, ó. Quanto ao relógio, ele já mo devolveu. O que está falando aqui? Quem devolve não devolve algo a alguém? Ele já mo devolveu. O que é mo devolveu? Mi mais o. Ele já devolveu o relógio o quê? A mim. Flávio, já viu cair isso na FCC? Ó, em 12 anos eu já vi cair 2 vezes. O problema é que na hora que cai, regaça, né? Que aí ninguém sabe. Isso aí é uma coisa que eu preciso falar assim, ó. Agora você já sabe que existe lho, mo, aí você não vai achar esquisito. É um trem que você grava, porque você não sabia. Copiou? Você vai escrever então aí para mim. Na norma culta, vírgula. Então, na norma culta, vírgula, admite-se a contração. Então, na norma culta, admite-se a contração das formas pronominais lhe e mi, as, admite a contração das formas pronominais lhe e me, beleza? As formas. Esse as craseado, né? As formas. Você vai contrair o lhe e o me com quais formas? O, a, os e as. Então, admite a contração das formas lhe e me, as formas o, a, os e as. Beleza? Isso é só para você não achar esquisito em prova. Tá? Agora, vamos fazer um pensando de gente grande aqui. Vamos só ver se está certo ou o quê? Errado. Vou propor a substituição, você vai me avaliar, tá?
Então é o seguinte, eu quero ver se a substituição está certa ou o quê? Errada. Então você está avaliando para mim se a substituição foi feita de modo correto ou de modo que incorreto. E aí? Então a gente quer saber se e aí? O que está certo, o que está errado? A primeira. Nunca encontraram o corpo da moça. Posso fazer encontraram no? Sim ou não? Ai, que dor. Claro que não. E olha que eu te dei dica, hein? Eu dei o último exemplo ali. Era o não informar. Eu falei, ó, o não atraiu. Nunca não atrai, não. Nem prestou atenção no nunca? Nunca faça isso. Porque um negócio desse faz você errar. Tem que olhar tudo, gente. É igual tirar carteira, tem que ter atenção difusa. Né? Então, olha aqui, ó. Nunca encontraram no. Impossível. Ah, mas quem encontra não encontra alguém? Encontra. Então não é objeto direto? É. Não está sem preposição? Tá. Só que eu nunca atrai, meu filho. Então tinha que ser nunca o quê? O encontraram. Então, lá na prova tem que ter escrito o encontrado. A decisão assiste ao juiz. Certo ou errado? Posso usar ali? Posso usar ali com o verbo assistir? Nesse sentido, pode. Porque aqui, ó, a decisão assiste ao juiz é no sentido de cabe a ele. Só não pode assistir no sentido de ver. Então, isso é transitivo indireto, essa está certa. Viu como é que a vida é dura? Né? Não pode achar, não, tem que ter certeza, não é não? Era necessário comunicar aos presentes o ocorrido. Posso fazer comunicá-los? Essa parte é o objeto que é indireto. Então, não tem... Aí o menino fala assim, mas eu usei los porque terminou em R. Mas não é isso. Essa parte não é objeto indireto. Então, era necessário comunicar-lhes. O ocorrido. Não é comunicar-lhes. Trouxestes os comprovantes? E aí? Quem traz não traz algo? Não é um verbo transitivo que direto. Isso aqui é objeto que direto. Então, eu não posso fazer trouxestes os comprovantes. Eu posso fazer trouxestes, não posso? Cortei o S, coloquei o quê? L. Flávia, mas não tem um negócio que pergunta, obriga próclise? Tem. Só que aqui, se você colocasse próclise, o que ia acontecer? Início de frase. Você já tem que colocar uma observação aí para você, que toda questão de substituição envolve colocação e concordância. Por que concordância também? Às vezes o erro é o seguinte, eles vão lá e colocam assim, ó, comunicar-lhe. Aí você erra, porque o pronome está certo, mas só que ele está
inadequado para retomar o quê? Um plural, tá certo? Então, toda questão de substituição envolve ainda colocação pronominal, que é igual a gente viu aqui na A, não foi? E envolve também concordância, que você tem que verificar. Então, você tem que lembrar de concordância e o que, gente? Colocação. Então, toda questão de colocação envolve concordância e envolve também o que? Colocação. Doa muito. Já está no recreio e você já viu mais uma matéria. Para passar um risquinho aí, isso aqui acabou. Risquinho, acabou.